Fala pessoas, tudo bem com vocês? No Claquete News de hoje a gente vai fazer um comparativo entre as duas melhores câmeras de vlog do mercado, a Canon G7X Mark II e a RX100 Mark V. Enfim, duas câmeras para você fazer o seu vlog. Exatamente, gente. De um lado temos Canon e do outro lado temos RX100 Mark V. Quando a gente pega o primeiro item, que é um preço, que é um dos itens que mais pesam na balança, que é o custo-benefício em relação ao preço, a gente já vê uma grande discrepância. Em Mercado Livre, em alguns sites que você pode comprar pela internet, a gente tem a G7X, ou seja, a Canon, numa faixa aí de R$3.000. E do outro lado, a Sony RX100, a gente já tem um preço na faixa dos R$4.600. R$1.600 de diferença que são justificados por algumas coisas. Quando falamos de resolução, ou seja, de foto, a gente tem uma discrepância já de 20.1 megapixels da Canon contra 21 megapixels no caso da Sony. Então para foto ela tem um pouquinho mais de tamanho de imagem. Mas isso muitas vezes se você vai usar para um vlog não vai influenciar muito. Falando um pouquinho agora de lentes, aberturas e enfim, de como essas câmeras se manifestam, a gente tem no lado da Canon uma realidade de 24 100mm e no lado da Sony uma realidade de 24 70mm, o que faz com que a Canon tenha a possibilidade de alcançar um pouco mais em zoom. Porém, quando você fala de resolução, a gente já tem uma realidade bem discrepante, porque a gente tem de um lado a Sony que grava em 4K em até 30 fps, ou seja, 30 frames por segundo, e do outro lado a gente tem a Canon fazendo 1080p por 60 fps. Então se você utiliza o 4K, necessita para cropar, enfim, para usar como zoom ou também como resolução, você vai ter mais resolução de vídeo em gravação utilizando a Sony. Quando a gente fala então de frames por segundo, você também tem a possibilidade de super câmera lenta na Sony, podendo chegar até 960 fps de gravação. Isso é um valor bem alto de FPS que você consegue reduzir até 10 vezes a velocidade original, ou seja, você consegue gravar uma gota d'água caindo, como várias imagens que vocês estão vendo. Então assim, tem vários itens que valorizam a produção desse vídeo, que fazem com que o seu vídeo fique mais incrementado, e a Sony vem com uma proposta um pouco mais profissional do que a Canon. A Canon te traz um parâmetro um pouco mais amador. Mas olhando ao final, vocês vão ver que ambas balanceiam. Eu tenho a minha opinião de qual é a melhor câmera, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui e vocês colocam em pauta qual que é mais importante. Eu acho que a grande lição desse vídeo é você perceber que para cada uso, talvez uma seja melhor do que a outra. Quando a gente fala de autofocus, ou seja, de possibilidade de velocidade de autofoco, sem dúvida nenhuma a Sony é superior. Ela consegue em menos de um segundo fazer um foco, como vocês estão vendo em algumas imagens de insert, enquanto do outro lado a Canon já sofre um pouquinho mais, fica 2, 3, 4, 5 segundos procurando o foco e não consegue atingir ali de forma rápida e segura. Muitas vezes num vlog você quer mostrar um ambiente e voltar para você, você tem que ter agilidade, praticidade, não pode ficar 2 horas com a câmera apontando para um ambiente para depois voltar para você e a câmera ficar procurando. Então esse item é um item fundamental e faz com que nessa última versão da Mark V da Canon tenha tido essa tamanha evolução de uma para outra. Então a gente viu essa da Mark IV para a Mark V, essa grande evolução, e o preço encareceu justamente por ter esse sensor melhor e também ter essa possibilidade de autofocus melhor e mais rápido. Quando falamos de ISO, ou seja, a capacidade digital de ganho de imagem, a gente fala de uma realidade na Canon que vai de 125 a 6.400 de ISO. Quando falamos da Sony, já vamos de 125 a 12.800. Porém, ambas são expansíveis até 25.600, o que faz com que na sua realidade final você consiga um ganho de iluminação bem interessante. Mas alguns testes que a gente viu e fez, a gente percebeu que a Sony em realidades mais escuras ela tem um sensor muito mais sensível à falta de iluminação e consegue trabalhar com os highlights de ambientes que são mais claros, externos e internos com maior facilidade. Já a Canon traz essa realidade de estourar algumas áreas. Então você vê às vezes uma pessoa dentro do carro, fora tudo branco, ou seja, ela estoura o ambiente. Não consegue trabalhar com essas temperaturas distintas. Quando a gente fala de white balance, ou seja, de como a câmera lida com a questão de white balance, a gente vê uma realidade também da Sony conseguir lidar de forma melhor. Ela é mais lavada a imagem, ou seja, sem tanto contraste, ou seja, que permite você fazer a color correction e a color grading depois desses itens de forma mais fácil por ela ser mais lavada. Quando você já fala da Canon, ela já tem índices de contraste e contornos mais fortes, com cores mais vivas, mas que do lado profissional para correção de cor não é tão bom.
às vezes para você usar com um lado mais amador, você já vai ter uma imagem que você vai jogar, editar e já postar, você não precisa fazer a correção de cor. Nesse quesito, eu acho que é bem para o seu uso, é bem arbitrário os dois sentidos. Se você vai usar para um lado mais profissional, eu acho que a Sony te atende bem. Num lado mais amador, que você quer algo mais rápido, uma imagem bonita no ar, você pode utilizar a Canon. Nas análises, a gente percebeu também que a Canon tem a possibilidade de uma abertura muito maior. Muitas vezes você vai estar com a sua câmera ali falando para ela e nesse momento você quer que o ambiente também apareça, que não fique apenas a sua cara. A Sony ela é um pouco mais fechada, se você tem um braço curto, pode ser que fique muito na sua face, você não consiga tanta abertura. Já a Canon, em pequenas distâncias, te apresenta um pouco mais de abertura, não chega a ser um fisheye, mas ela te dá uma abertura de campo maior, o que te permite mostrar um pouco mais do ambiente e você. Falando um pouquinho agora de áudio, sem dúvida nenhuma o áudio da Canon é superior. Ele tem índices de grave mais acentuados, te possibilita um melhor realce do som e ele é bem direcional. Então você falando com uma câmera de vlog, o áudio da Sony ele é bem agudo, não tem definição de graves e pega muita ambiência, sendo mais omnidirecional. Então quando você fala de microfones de câmera para vlog, eu acho que esse item é bem importante porque você não precisa investir no microfone externo para poder fazer os seus vlogs. O ideal é que tenha tudo dentro de um equipamento. E para finalizar, estabilidade. Um ponto que a Canon sem dúvida sai na frente e muito. O seu estabilizador interno, ela consegue em caminhadas fazer com que o seu vídeo fique muito mais estável e fluido. Já a RX100 traz um pouco de trepidação, se você vai andar com essa câmera falando, você vai ter um pouco de dificuldade na estabilidade. Então fazendo um apanhado, a Sony tem muitos prós, a Canon também tem muitos prós e os contras variam entre uma e outra. Então se você pegar essa realidade entre uma e outra câmera, você vai ver que se fosse uma câmera que desse a partir dessa união dessas duas, seria uma câmera perfeita. Mas tem itens que vão favorecer mais um tipo de público e tem itens que vão favorecer mais um outro tipo de público. Então assim, se você vai levar para um lado mais profissional, vai comprar por exemplo um gimbal de mão para estabilização de imagem, um pequeno boom em cima da câmera para um áudio melhor, com certeza a Sony vai te entregar um resultado melhor. Porém, você vai ter que gastar, além dos 4.600 da câmera, mais 2.000 aí de um gimbal e mais 1.000 de um microfone. Ou seja, com 7.600 você vai ter uma qualidade final. A Canon já vem com uma proposta de te entregar isso por mais ou menos 3.000, que é o preço da câmera. Ela vai te entregar uma realidade de áudio boa, uma realidade de estabilidade boa, porém alguns itens de aprimoramento de imagem, de nitidez, de contraste, de color correction, você não vai conseguir fazer com a mesma eficiência aí da Sony RX100. Logo mais eu vou comprar uma dessas duas câmeras aqui para o canal para a gente gravar os vlogs e algumas saídas mais rápidas e eu ainda estou na dúvida, confesso para você que sem dúvida nenhuma para mim seria mais interessante a Sony por ter essas possibilidades de color correction e tudo mais. Mas ainda fico pensando no custo-benefício, pensando que eu tenho outras câmeras que eu posso levar junto para fazer takes mais artísticos e o foco de ser algo mais pontual e vlog ser feito com a Canon. Então eu acho que fica a dúvida no ar. O que você acha? Coloca nos comentários a sua opinião de qual câmera é melhor para você e qual te atende melhor. Quem sabe a gente não chegue num conceito entre os dois. O que você acha? Bom, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Um grande abraço e tchau!